Olha, esses juros altos até quando já ganhou menos meio ponto, né? Porque a gente tem de ontem para hoje a divulgação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar a taxa básica de juros em meio ponto percentual. Com isso, a Selic, aquele remedinho amargo para conter a inflação, passa de 13,75 para 13,25. Elaine Basti estava agora há pouco aqui falando com a gente, né? Que meio que imaginava-se que haveria de ocorrer um corte. A pergunta era quanto? E foi de meio ponto. Foi a primeira redução em 3 anos. Governo e mercado aguardavam com expectativa pelo começo desse afrouxamento monetário. E agora, hein? O que esperar das próximas reuniões do Copom é o que a gente vai perguntar para o Pedro Rossi, que é o economista e professor da Unicamp. Professor, obrigada, hein, por nos dar entrevista. Eu prefiro lhe chamar de professor até do que economista, porque professor é responsável por mudar as nossas vidas, hein? Tem essa missão tão nobre. E aí, para os economistas mais conservadores, é cedo para reduzir tanto essa taxa de juros? Professor, conte-nos tudo, por favor, sobre o seu olhar. Bom dia, Elisa. Primeiro, eu acho o seguinte, essa decisão ela é tardia, preciso sublinhar isso. A gente está estacionado em 13,75 faz um ano, desde agosto do ano passado, que a taxa é 13,75. E o que a gente vê nesse tempo é uma economia que desacelera, é uma inflação que cai e, principalmente, é a ausência de pressões de demanda. Há uma mudança na composição da demanda, mas não há uma pressão de demanda agregada, como diz o receituário, que a Selic deve aumentar quando há pressão de demanda. E, no caso, não há pressão de demanda. E a gente está em 13,75 faz muito tempo. Então, ela é tardia. Mas, evidentemente, que ela é positiva no sentido conjuntural. É melhor cair antes tarde do que nunca. Ou seja, e caiu meio, não caiu 0,25 como o mercado esperava, o que é positivo, uma sinalização positiva. Agora, é insuficiente. Os juros continuam muito alto, a maior taxa de juros real do planeta, uma taxa de juros que está totalmente fora de contexto. E é preciso sinalizar o seguinte, Elisa, quando sobe a taxa de juros, ela sobe mais rápido. O ciclo de subida começou com 0,75 e foi escalando em 0,75%. Mas na hora de descer, o Banco Central costuma ser mais conservador. E aí caiu meio. Poderia ter caído 0,25, poderia ter sido pior, mas caiu meio. O importante é o seguinte, sinalizou a queda, mas, no geral, eu acho que a gente precisa repensar esse remédio amargo que você citou, e que é pouco efetivo para combater a inflação, que é uma inflação fundamentalmente de custos. Essa que é a verdade. Pois é, tem uma equação tão complexa, né? É como se nós estivéssemos sempre culpabilizando o povo por se alimentar mais, por consumir mais. Então, se aumentar o poder de compra das pessoas e passarem a consumir, significa que elas vão ser culpabilizadas por, novamente, uma taxa de juros para tentar conter a inflação? Eu quero lhe ouvir sobre isso, professor, para que a gente possa esclarecer para quem está nos assistindo o tamanho da complexidade dessa decisão que sempre acaba caindo nos mais pobres. Perfeito, Elisa. A lógica da Selic é desacelerar a economia, ou seja, é puxar o freio de mão. Quando você aumenta a taxa de juros, a ideia é reduzir a fila do alimento. Ao reduzir a fila do alimento, o alimento tende a baixar de preço. Mas reduzir a fila do alimento, muitas vezes, é as pessoas passarem fome, o que não faz nenhum sentido. E o que também não faz sentido é que o alimento não depende disso, ele depende principalmente de condições climáticas, dos preços internacionais, ou seja, os elementos de custo. Aí que está a história. No mundo todo está se revendo a forma de combater a inflação. Ou seja, a inflação está caindo agora, não é porque o Banco Central aplicou uma taxa de juros historicamente alta, ela está caindo agora justamente porque os preços de petróleo caíram lá fora, porque os alimentos cederam também, ou seja, fatores climáticos que não são evidentemente afetados pela Selic. A Selic não faz chover no campo. A Selic não afeta o preço internacional do petróleo. Agora, a gente aplica um remédio muito amargo que tenta conter a inflação, reduzindo a demanda, ou seja, justamente o que você falou, reduzindo o poder de compra da população, reduzindo a renda, reduzindo o emprego, para assim reduzir preços. Então, é um remédio, ou seja, é combater a inflação com o desemprego. É preciso uma forma mais inteligente para combater a inflação que preserve o poder de compra da população. A Selic não faz chover no campo. Ótima frase do professor. Elaine Basti, nossa analista de economia, também chega para a conversa. Elaine, por favor. Bom dia, professor. São duas perguntinhas em uma.
queria entender, queria saber do senhor se surpreendeu o Roberto Campos Neto ter desempatado aí essa votação aí a favor da queda maior de 0,5 ponto percentual, e se dentro do que o senhor falou, dada a nossa taxa de juros real, né, que é a mais alta aí do mundo, entre as mais altas do mundo, a sinalização de corte para o futuro que foi dada em 0,5 ponto percentual, se ela deveria ser de um percentual ainda maior. Bom, eu acho que foi inteligente a forma como o Roberto Campos votou, porque se ele votasse numa redução menor do que a do novo entrante, principalmente o Gabriel Galípolo, que votou pela redução de 0,5, se conflagraria ali uma divergência que geraria especulações no mercado, se de fato há um racha, se não há. Então ele votou pelo meio, o que eu acho uma posição prudente diante de todo o cenário que se colocou no Brasil, né? Agora, as sinalizações que o Banco Central dá é de muita prudência, muita cautela. E o ciclo de redução, a gente não sabe de quanto que vai durar. Ou seja, provavelmente, as próximas reduções serão de 0,5. Isso surpreendeu uma parte do mercado, tá? Então, nesse sentido, é positivo, porque a maior parte dos analistas apostavam numa redução de 0,25. Agora, a duração desse ciclo, a gente não sabe. Então, a gente pode continuar com as maiores taxas de juros do mundo. Ou seja, a pergunta que motivou aqui essa entrevista, juros altos até quando? A gente pode continuar com juros altos. A gente ainda não tem perspectiva de sair dessa posição. Essa que é a questão. Ou seja, há um passo adiante, mas não há uma solução para o problema dos juros altos. Eu tenho uma posição crítica com relação à forma como o Banco Central gere a política monetária e o combate à inflação. O combate à inflação precisa de uma caixa de ferramenta. Quando eu vou apertar um parafuso, eu não pego um martelo para bater. O Banco Central acha que tudo é prego e usa um martelo para todo tipo de inflação, ou seja, taxa de juros resolve tudo. Não resolve, tá? Então, eu acho que a gente precisa de uma política mais inteligente e o Banco Central precisa olhar mais para variáveis como emprego e renda e não apenas para a inflação. Muito bem, ouvimos Pedro Rossi, professor, economista e professor da Unicamp. Obrigada pela gentileza, Pedro, de ter aberto um espaço na sua agenda aqui com a gente. Obrigada, bom dia.